mente, sujeitando os inimigos, porque Ele é Deus. Vai sair a guarda-rocha, com este Deus não há quem possa, não há como nosso Deus. Lá no Egito trouxe as pragas e humilhou o tal de Faraó, exaltou a Israel e fez saber que aquele povo não estava só. Faz a morte vir a vida, pra tudo tem uma saída, não há Deus como esse Deus. Elohim, El Shaddai, Adonai, adore o nome dele. Ele é Deus verdadeiro, Ele te amou primeiro, te levanta desse chão. Elohim, El Shaddai, Adonai, adore o nome dele. Faz a morte vir a vida, pra tudo tem uma saída, faz de ti um campeão. Faz de ti um campeão. Glória a Deus. Graças a Deus que nos dá vitória por intermédio de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Graças a Deus, irmãos, por mais um dia que o Senhor nos concede estarmos aqui na sua presença, nesse templo, para realizarmos a sua obra. Temos procurado fazer a obra de Deus com carinho, procurado fazer a obra de Deus com responsabilidade, com lealdade. E eu digo temos, porque eu sei que tem muita gente que está com esse sentimento do seu coração, com essa postura. Então a obra do Senhor vai tendo prosseguimento e muito em breve nós vamos passar este momento difícil e sairemos dele fortalecidos em nome de Jesus. E eu quero dizer que tanto aqui nesta igreja como nas outras igrejas também, uma pessoa que esteja nos acompanhando, quero dizer, irmãos, que vocês estão fazendo muita falta. Realmente é uma situação diferente. Nós olhamos para um templo e vemos aqui uma pequena equipe para atendermos a lei, para obedecermos. É muito difícil para nós estarmos aqui nesta situação. E também, com certeza, para os irmãos em casa, é difícil também se concentrar, é difícil também nós termos um ambiente de culto. Mas não é impossível. E se nós aplicarmos o nosso coração, as nossas energias, o nosso potencial, a sabedoria que Deus nos dá, nós podemos sim nos concentrarmos agora em ouvir a palavra de Deus. Importante é nós termos este sentimento. Então, irmão, se esforce, faça por onde dedicar este momento do dia para esta exposição da palavra de Deus, da nossa igreja. É o nosso momento que nós estaremos agora juntos em nome do Senhor. Vamos ler a palavra de Deus no Evangelho de Jesus, conforme escreveu João, capítulo 13, do versículo 1 até o versículo 7. Evangelho de Jesus, conforme escreveu João. 13, do 1 até o 7. Ora, antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus que já era chegada a sua hora de passar deste mundo para o Pai, como havia amado os seus que estavam no mundo, amou-os até ao fim. E acabada a ceia, tendo já o diabo posto no coração de Judas Iscariotes, filho de Simão, que o traísse, Jesus, sabendo que o Pai tinha depositado nas suas mãos todas as coisas, e que havia saído de Deus, e que ia para Deus,
levantou-se da ceia, tirou as vestes e, tomando uma toalha, cingiu-se. Depois pôs água numa bacia e começou a lavar os pés aos discípulos e a enxugar-lhes com a toalha com que estava cingido. Aproximou-se, pois, de Simão Pedro, que lhe disse: Senhor, tu lavas-me os pés a mim? Respondeu Jesus e disse-lhe: O que eu faço agora, não o sabes tu agora, mas tu o saberás depois. Amém. Amém. Queridos irmãos, um trecho bem conhecido da palavra de Deus, e eu não quero fazer uma mensagem expositiva desse texto aqui, mas eu quero trazer para os irmãos uma mensagem temática. Quero trazer aqui um tema. Então nós vamos ler vários versículos da palavra de Deus para nós chegarmos aqui a um conhecimento, a uma conclusão de uma mensagem que veio à minha mente, que veio ao meu coração durante esses dias, e eu quero repartir agora com os irmãos. Esse trecho conhecido aqui do lava-pés, né, nós vemos, houve bastante estranheza dos discípulos, e Jesus ele usa esta expressão no versículo 7, que o que eu faço agora, tu não o sabes, depois você saberá. Então o Senhor está afirmando aqui que algumas coisas acontecem que Deus faz e que nós não entendemos. E diria até mais do que alguma coisa, muitas coisas. Quantas coisas que ocorrem que Deus faz e nós não temos o conhecimento. E isto, irmãos, é uma coisa que continua acontecendo, continua se repetindo. Quantas coisas que Deus faz, que Deus permite, que Deus age, que nós não temos noção do porquê aquilo acontece. Agora, tudo aquilo que Deus faz, irmãos, é a mais pura expressão do seu amor. Porque em 1 João, capítulo 4, versículo 8, diz: aquele que não ama, não conhece a Deus, porque Deus é amor. Então não é que Deus é amoroso, não é que Deus tem amor, age com amor, não é isso que a Bíblia está dizendo. A Bíblia está dizendo que Deus é amor. 1 João 4 e 8. E também 1 João 4, 16, e nós conhecemos e cremos no amor que Deus nos tem. E mais uma vez, Deus é amor. E quem está em amor está em Deus e Deus nele. Então, os discípulos estavam tendo os pés lavados e Pedro falou: não vai lavar o pés a mim, não, o que eu estou fazendo você não entende agora, mas você vai entender depois. E estamos dizendo que aquilo que Deus faz é resultado, é fruto do seu amor. E ainda Romanos capítulo 5 e versículo 8 diz que Deus prova o seu amor para conosco em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Então tudo aquilo que Deus faz é a mais pura expressão do seu amor, porque Ele é amor. E ainda a palavra ratifica, confirma aqui, dizendo que Deus prova o seu amor para conosco. Agora, irmãos, em 2021, e recuando no tempo, desde sempre, houveram questionamentos dos atos de Deus. E a Bíblia registra alguns questionamentos de coisas que nos acontecem. Que dúvidas quanto ao amor de Deus, dúvidas quanto aos acontecimentos da vida. A Bíblia registra isso daí. Então acontece agora, hoje, quinta-feira, dia 15 de abril,
E sempre aconteceu isso daí. E a Bíblia registra alguns fatos de pessoas que questionaram a Deus. Algumas coisas que Deus fez, que Deus permitiu, não sabemos. Mas eu quero trazer aqui alguns questionamentos bíblicos das atitudes de Deus, né? Por exemplo, na questão de Lázaro, João capítulo 11, versículo 21, Jesus demorou para ir ver Lázaro, para ir ver as duas irmãs, e em João 11, 21, a Marta, que é a primeira a encontrar com o Senhor Jesus após a morte de Lázaro, ela fala para ele: disse, pois, Marta a Jesus: Senhor, se tu estivesses aqui, meu irmão não teria morrido. Então olha o que a Marta fala: o Senhor chegou, estivesse aqui no momento, o meu irmão não teria morrido. Quer dizer, o Senhor chegou depois da morte dele. O mesmo questionamento em João 11:32 faz a irmã de Marta, a Maria. Ela também fala para Jesus assim: tendo, pois, Maria chegado aonde Jesus estava e vendo-o, lançou-se aos seus pés, dizendo-lhe: Senhor, se tu estivesses aqui, meu irmão não teria morrido. Então vejam bem, comentando aí a respeito da ausência de Jesus também durante a enfermidade do Lázaro. E ainda no caso de Lázaro, os próprios judeus que estavam lá, que alguns deles até não eram crentes, também fizeram este questionamento. Pessoas que às vezes não eram nem crentes, nem faziam parte dos seguidores de Jesus. Mas diante do acontecimento, em João 11, 36 e 37, diz: disseram, pois, os judeus: vede como o amava. Por quê? Porque em João 11, 35 está dizendo: Jesus chorou. Então vede como o amava. E alguns deles disseram: não podia ele, que abriu os olhos ao cego, fazer também com que este não morresse? Quer dizer, Jesus abriu os olhos de cegos, fez tantos milagres, e eles começaram a questionar: Jesus não podia, diante de tantos milagres que ele fez, não podia também ter feito com que Lázaro não morresse? Então vejam bem, houve um questionamento: o porquê que o Lázaro morreu. Então é um caso, mas tem mais que casos que a Bíblia registra. Por exemplo, os pais e as mães de Belém. Os pais e a mãe de Belém. Mateus 2, de 16 a 18. Então Herodes, vendo que tinha sido iludido pelos magos, irritou-se muito e mandou matar todos os meninos que havia em Belém e em todos os seus contornos, de 2 anos para baixo, segundo o tempo que diligentemente inquirira dos magos. Então se cumpriu o que foi dito pelo profeta Jeremias, que diz: em Ramá se ouviu uma voz, lamentação, choro e grande pranto, Raquel chorando os seus filhos, e não quer ser consolada, porque já não existem. A minha dor é o meu tesouro, a minha lágrima é a minha herança. Eu não quero ser consolada. Está chamando aqui de Raquel, mas era uma figura das mães judaicas que haveriam de perder as suas crianças de 2 anos para baixo, quando Herodes tentou matar Jesus, porque os magos não avisaram do paradeiro de Jesus. Ele, se sentindo iludido, mandou os seus soldados e matou dezenas de crianças de 2 anos para baixo, e as mães que tiveram seus filhos mortos, está dizendo aqui a palavra, não queriam ser consoladas, porque já não existiam, já não tinham mais vida.
Elas não queriam, a dor delas era como que substituindo as crianças dela. Eu não quero ser consolada, jamais eu vou querer deixar de sentir a dor pelo meu filho, pela minha filha. Olha que dor. E aí, irmãos, no capítulo 2 de Mateus e no versículo 13, o anjo chegou para José e disse assim: e tendo eles se retirado, eis que o anjo do Senhor apareceu a José num sonho, dizendo: levanta-te e toma o menino e sua mãe e foge para o Egito, e demora-te lá até que eu te diga, porque Herodes há de procurar o menino para o matar. Aí, irmãos, aquele questionamento: por que que o anjo avisou José e Maria e não avisou os outros pais? Não é? Por que que ele avisou José e Maria e não avisou os outros pais? Então nós pensamos, não é? Como Pedro: Senhor, o Senhor vai lavar os pés a mim? O que eu faço agora você não entende, mas você vai entender depois. E aí cumpriu-se aquela palavra de Jeremias, né? Raquel chorando pelos seus filhos e não quer ser consolada porque eles já não existem. Aí, irmãos, outro exemplo: Jó. O que aconteceu com Jó? Jó capítulo 6, versículo 1 até o versículo 4. Então Jó respondeu e disse: se a minha mágoa retamente se pesasse, e se a minha miséria juntamente se pusesse numa balança, porque na verdade mais pesada seria do que a areia dos mares. Por isso é que as minhas palavras têm sido inconsideradas. E aí ele diz: porque as flechas do Todo-Poderoso estão em mim, e o seu ardente veneno eu bebo, o meu espírito bebe. Os terrores de Deus se armam contra mim. Então, irmãos, no decorrer do livro de Jó, quando ele perdeu os seus filhos, quando ele perdeu os seus bens, quando ele perdeu o seu nome, quando ele perdeu tudo aquilo que ele tinha, menos a sua vida e a sua esposa, ele declara que as flechas do Todo-Poderoso me atingiram, e o veneno que estava nessas flechas estão entrando na minha corrente sanguínea. E diz mais: os terrores de Deus se armam contra mim. Isso Jó estava comentando do Todo-Poderoso. Mas aí, no livro de Tiago, capítulo 5, versículo 10 e 11, Tiago diz assim: meus irmãos, tomai como exemplo de aflição e paciência os profetas que falaram em nome do Senhor. Eis que temos por bem-aventurados os que sofreram. Ouvistes qual foi a paciência de Jó, e vistes o fim que o Senhor lhe deu, porque o Senhor é muito misericordioso e piedoso. Então quer dizer, o Jó não entendeu, mas nós conhecemos a história do Jó, e lá no Novo Testamento ele é usado como exemplo. Veja o que aconteceu com Jó e o fim que o Senhor lhe deu. E também no capítulo 42, versículo 16 e 17, o livro de Jó encerra, o Senhor falando assim: e depois disto viveu Jó 140 anos, e viu a seus filhos e aos filhos de seus filhos até a 4ª geração. Então morreu Jó velho e farto de dias. Irmãos, eu tenho certeza que só quem tem um filho
E só quem tem um neto sabe o poder de renovação de vida que tem um neto, que tem uma neta na vida de um avô e de uma avó. Então, quer dizer, tudo aquilo que aconteceu com o Jó, que ele não entendia, e que ele diz aqui claramente: as flechas do Todo-Poderoso estão sobre mim. Ele questionou a Deus. E aí depois nós estamos adiantando aqui e mostrando como que Deus depois o alegrou com filhos, com netos, com saúde, com tantas coisas, embora ele pensou que Deus estava fazendo aquilo com ele e declarou dessa forma. Também, irmãos, dentro da nossa meditação, que nós poderíamos falar da história de Ruth, de Noemi. O que está escrito em Ruth no capítulo 1 e no versículo 1 até o versículo 5. Acompanhem ou ouçam aí, irmãos, com cuidado. Olha Ruth capítulo 1, versículo 1 ao 5. Sucedeu que nos dias em que os juízes julgavam, houve uma fome na terra, pelo que um homem de Belém de Judá saiu a peregrinar nos campos de Moabe, ele e sua mulher e seus 2 filhos. Era o nome deste homem Elimeleque, e o nome de sua mulher Noemi, e o nome de seus 2 filhos Malom e Quilion, efrateus de Belém de Judá, e vieram aos campos de Moabe e ficaram ali. E morreu Elimeleque, marido de Noemi, e ficou ela com os seus 2 filhos, os quais tomaram para si mulheres moabitas. E era o nome de uma Orfa e o nome da outra Ruth. E ficaram ali quase 10 anos. E morreram também ambos, Malom e Quilion, ficando assim esta mulher, a Noemi, desamparada de seus 2 filhos e de seu marido. Então olha só, irmãos, a sogra da Ruth que nós conhecemos morava em Israel, mas o marido dela, ela e seus 2 filhos foram para o território de Moabe, porque havia fome em Israel. E quando ela estava lá no meio da terra dos moabitas, simplesmente morreu o seu marido e morreram os seus 2 filhos. E ela estava teve a notícia de que a fome havia sido resolvido, o problema lá em Israel. Falou: eu vou voltar. E quando ela estava voltando, as 2 noras fizeram menção de voltar com ela. E ela tentou fazer com que as noras desistissem desta ideia. A Orfa desistiu da ideia, mas a Ruth foi firme. Mas o que foi que a Noemi disse para as suas noras para que elas não o acompanhassem? Qual era a posição de Noemi diante de perder os 2 filhos e diante de perder o seu marido, de ser uma mulher desamparada? Ruth capítulo 1, versículo 13, ela diz: vocês esperariam que eles crescessem? Porque ela está dizendo: eu não posso ter mais filhos, mas se eu tiver, vocês esperariam que eles crescessem para se casar com eles, como a regra da época, deixando assim de se casarem com outro homem? Claro que não, minhas filhas. Esta situação é muito mais amarga para mim do que para vocês, pois o próprio Senhor está contra mim. Olha que interessante, irmãos. Olha o que essa mulher aqui está dizendo. Perdeu o marido, perdeu os 2 filhos. E a Bíblia registra a frase dela. A Bíblia não esconde, não. A declaração de Noemi. Tanto que o nome Noemi significa agradável, irmãos. Mas ela falou: não me chame mais de Noemi, me chame de Mara. Aí é por quê? Ela disse: Mara é amarga. Significado do nome. E ela trocou, porque naquela época o significado do nome valia. Então ela falou: hoje eu sou uma mulher amarga. A mão do Todo-Poderoso está contra mim. Meu marido morreu.
Os meus 2 filhos morreram. Então vocês vão me acompanhar, por quê? Eu não tenho nada para oferecer para vocês. Porém, irmãos, no desenrolar da história de Ruth, nós vemos que lá na frente ela foi abençoada, mas ela continua dizendo, porém, ela lhes dizia, não me chames Noemi, Ruth 1, 20 e 21, não me chames Noemi, dizia, me chames Mara, porque grande amargura me tem dado o Todo-Poderoso. Cheia parti, porém vazia o Senhor me fez tornar. Partiu rica para Moabe, embora não tinha comida lá, tinha terras. E está dizendo, agora eu estou voltando vazia. Cheia parti, porém vazia o Senhor me faz tornar. Por que, pois, me chamarias Noemi ou agradável? Pois o Senhor testifica contra mim, e o Todo-Poderoso tem me afligido tanto. Essa foi a fala. Está vendo, irmãos? Então, qual foi o início da nossa mensagem? Jesus dizendo para Pedro, o que eu faço agora, você não entende. Aí, quando nós não entendemos, irmãos, como Marta e Maria questionaram, Senhor, se o Senhor estivesse aqui, ele não teria morrido. O Lázaro. O Jó está dizendo, o Todo-Poderoso me atingiu, as suas flechas venenosas me atingiram. Noemi está dizendo a mesma coisa. O Senhor tem me dado amargura. Eu saí rica, eu estou tornando vazia, porque o Senhor fez isso comigo. A mão do Todo-Poderoso é contra mim. Olha só, irmãos. Como é que a gente vai... O que a gente vai falar, irmãos, para uma mãe, uma pessoa que perde a mãe, perdeu a mãe. O que vai falar para uma pessoa que perdeu o esposo? O que vai falar para uma pessoa que perdeu o filho? Uma pessoa que enterra a mãe, uma pessoa que enterra o esposo, a mesma pessoa enterra o filho. Essas pessoas aqui de Deus, Jó, de Deus, Marta e Maria, de Deus, Noemi, uma mulher abençoada, temente a Deus, e usando expressões como essa. Então, nós sempre fizemos isso daí, nós homens, nós seres humanos, está registrado na Bíblia, e a gente, na nossa fraqueza, na nossa debilidade, no nosso dia a dia, a gente vê que isso continua acontecendo. Eu estou sujeito a isso, e nós estamos sujeitos a isso. Quer dizer, de uma família que enterra um filho caçula de menos de 50 anos de idade, cheio de vida, praticamente um atleta, e morre. O que vai falar para uma mãe? O que vai falar para os filhos? O que vai falar para a esposa? A gente fala, Deus, por que o Senhor... Então, irmãos, são coisas que realmente aconteceu desde a Bíblia e continua acontecendo. E aí, irmãos, eu estava fazendo essas meditações e pensando, meu Deus, se eu entrar por esse caminho e fizer essa exposição, como que eu vou sair dela depois? Como é que eu vou concluir essa meditação? Bom, olha, irmãos, ninguém tem uma resposta assim, 2 mais 2 igual a 4 para dar. Espere isso de ninguém. Quem tem uma resposta concreta, objetiva, porque Jesus falou, o que eu faço, vocês não entendem, mas vocês entenderão depois. Mas nós podemos considerar o seguinte, irmãos, Deus sabe o que é sepultar um filho, porque Ele sepultou, Ele viu o sepultamento de seu Filho Jesus Cristo. Ele sabe o que é um pai, o que são os pais perderem um filho.
Como que nós dizemos, irmãos? Mexe comigo, mas não mexe com os meus filhos. Mexe comigo, mas não mexe com as minhas filhas. Deus, irmãos, será que Ele tem um sentimento diferente? Então, irmãos, Deus sabe o que é mexerem com um filho, porque Ele viu seu filho levando cuspidas, provavelmente escarradas. Ele viu seu filho levando chicotadas. Ele viu seu filho levando tapas. Ele viu seu filho em plena nudez. Aquela imagem que se faz de uma pessoa sendo representada com uma tanguinha lá, com uma faixa. Isso é criação. Jesus estava lá do jeito que nasceu, estava lá nu, diante de todos, o Filho de Deus. Filho de Deus, irmãos. Então Deus sabe o que é ter um filho objeto de zombaria. Deus sabe o que é ter um filho objeto de desprezo. O pai sabe o que é ter um filho objeto de traição, de injustiças, de morte e de tantas outras coisas que nos cansaria de nós ficarmos falando aqui agora. Então, como que nós vamos sair de uma meditação como essa? Bom, irmãos, o próprio Deus sabe o que é um familiar, o que é passar por uma situação como essa, porque Jesus Cristo, Filho de Deus, passou por tudo isto. E aí, irmãos, olha o que diz Romanos 8 e 31, 32. Que diremos, pois, a estas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que nem mesmo ao seu próprio Filho poupou, antes o entregou por todos nós, como nos não dará também com Ele todas as coisas? Vejam bem, irmãos, então, está dizendo lá, em Romanos 5, está dizendo lá 5 e 8, aquele que nem mesmo, aliás, Deus prova o seu amor para conosco, Romanos 8 e 32, aquele que nem mesmo o seu próprio Filho poupou. Como nós estamos dizendo, Deus sabe o que é sepultar um filho. Ele mesmo está dizendo, não poupou o seu próprio Filho para dar para nós aquilo que nós necessitamos como prova do seu amor. Se nós, irmãos, se os irmãos, hoje como o acesso é fácil à internet, se nós procurarmos a história do hino Sou Feliz com Jesus, qual é a história do hino Sou Feliz com Jesus? Ele aconteceu nos anos 1870, por aí. Aconteceu a história. Um pai perdeu num acidente de navio 4 filhas de uma vez. 4 filhas de uma vez. O pai. E quando ele recebeu um bilhete da esposa dizendo: estou bem, porém só. E aí ele pegou um navio e foi ao encontro da sua esposa. Quando ele estava no lugar do mar, aonde as suas 4 filhas tinham morrido, ele sentiu uma grande angústia, uma grande dor. E ele entrou lá na cabine do navio e escreveu o hino Sou Feliz com Jesus. Ele diz assim numa das estrofes: se paz a mais doce me deres gozar, se dor a mais forte sofrer, ó, seja o que for, tu me fazes saber que sou feliz com Jesus sempre, que feliz com Jesus sempre sou. Ele estava dizendo. Então, irmãos, olha que coisa tremenda.
Nesse momento da dor de 4 filhas, ele compôs este hino, que não era um momento de festa familiar. Sou feliz com Jesus quando ele ganhou uma promoção, quando ele estava rico, quando ele estava comemorando uma vitória. Não, ele já tinha perdido um filho, agora ele perdeu 4 filhas de uma vez, e ele fez esta declaração, dizendo que feliz com Jesus sempre sou. Então foi um homem que, apesar de todas as coisas que aconteceram, ele conseguiu confiar em Deus. Por quê, irmãos? Porque em João, capítulo 14, versículo 27, Jesus disse assim: deixo-vos a paz, a minha paz vos dou, não vou lá dou como o mundo a dá, não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. Então, irmãos, nós verificamos tantas dificuldades, tantas dores, mas o que a palavra de Deus diz para nós? Que a paz que Jesus dá não é a paz que o mundo dá, é uma paz diferente. Por isso que nós conseguimos triunfar, por isso que nós caminhamos mais um pouco, por isso que Marta e Maria, mesmo questionando, mas tiveram a sua vitória, porque continuaram confiando no Senhor. Por isso que Jó, mesmo questionando, mas o Senhor fala: Jó não falou nada de errado de mim. Por isso, irmãos, que a Noemi foi vitoriosa. Por quê? Porque apesar de tudo que ela falou, mas ela continuou confiando no Senhor. E é o que nós devemos de fazer também. Por quê? Porque a paz que Deus dá é uma paz diferente de a paz que o mundo dá. E para concluir, eu digo o seguinte: tem hora que parece que o nosso chão se quebra, não é, irmãos? Parece que tem hora que tudo desmorona na nossa vida, e parece que tem hora que tem um lodo que quer nos tragar, o lodo da incredulidade, o lodo da tristeza, o lodo da desconfiança de Deus, sabe, as trevas da vingança, da mágoa, da rebelião. Parece que tem hora que a ponte, o local onde nós estamos pisando, parece que se quebra diante de nós. Aí, irmãos, quando eu lembro desses desastres, eu lembro de Pedro. O que aconteceu com Pedro? O Senhor estava andando sobre as águas, e o Pedro também falou: Senhor, manda-me ir ter contigo. E o Senhor falou: vem. E a mesma coisa que pode acontecer conosco, irmãos, se o nosso chão se quebrar, se o desastre acontecer na nossa vida, sabe, se nós não pudermos mais sentir, meu Deus, acabou tudo. Talvez, irmãos, nós poderemos afundar em algum pântano, em algum lodo dessa vida, que no final nos trará arrependimento, que no final nos trará prejuízos, que no final roubará o plano de Deus, a carreira de Deus, o propósito de Deus para nós, para nossas vidas, e depois nós vamos chorar amargamente. Então, para nós não afundarmos em qualquer lodo que queira nos tragar, irmãos, quando se quebra diante de nós, nós precisamos de andar sobre este mal, como Pedro andou sobre as águas, e continuar olhando para Jesus, para não afundarmos neste lodo, como Pedro, que começou a olhar para o vento e começou a afundar. Então a Bíblia nos dá, irmãos, ela revela muito claramente as fraquezas dos homens, os questionamentos dos homens, mas ela mostra também o caminho da vitória.
Irmãos, eu também tenho cicatrizes na minha alma, na minha vida. Você também tem cicatrizes, mas você continuou e venceu, e vai continuar e vai vencer mais ainda, esta vez em nome de Jesus. Ela mostra os questionamentos, as nossas debilidades, mas a gente respira fundo, busca a graça de Deus, a misericórdia de Deus. Eu vou continuar. Como disse, se o mar não se abrir, nós vamos andar por sobre estas águas. Então, irmãos, quantos homens de Deus, a eternidade há de revelar isto, porque são poucos. Cláudios Duartes da vida que tem fama, Malafaia da vida que tem fama, Nicodemos Augustos da vida que tem fama, e tantos outros, poucos que têm fama nos dias presentes. Quantas pessoas que não têm fama, mas são verdadeiros campeões de Jeová, campeãs de Jeová, que estão andando por sobre os lodos, por sobre as dificuldades, e estão vencendo, e a eternidade, irmãos, haverá de mostrar estes homens e mulheres de Deus, que continuam confiando no Senhor, embora anônimos na internet, anônimos na televisão, mas não anônimos no céu, mas não anônimos diante dos anjos, diante do mundo espiritual. Lá onde o louvor é genuíno, é verdadeiro, e não esse louvor humano que nós temos aqui. Quebrou o chão, veio o desastre. Nós precisamos orar lá pela família da irmã Domingas. A irmã Domingas partiu, deixou seus familiares. Agora o irmão Célio estava falando aqui que o neto dela, 30 e poucos anos, faleceu hoje. Como fica uma família dessa? Então, irmão, quebra. Mas o Senhor, irmãos, é aquele que segura a nossa mão, para a gente não se afundar, irmãos, nos lodos desta vida. O que eu faço, você não entende agora, mas entenderá depois. E o último versículo aqui, que, irmãos, Jesus falou, você não entende agora, mas nós, irmãos, andamos por fé e não por vista. Por quê? Filipenses capítulo 4 e versículo 7, a palavra diz: e a paz de Deus, que excede todo entendimento. Olha aqui, irmãos, a paz de Deus. Jesus disse: eu deixo-vos a paz, a minha paz vos dou, e não vou a dou como o mundo a dá. Aí o apóstolo Paulo complementa: e a paz de Deus, que excede, que é maior do que todo entendimento, guardará os vossos corações e os vossos sentimentos em Cristo Jesus. Aleluia. Que gostoso, irmãos, a gente está ali na dificuldade. Eu já senti isso e você já sentiu isso, na lona, mas dizendo: Senhor, bendito é o nome do Senhor. Aleluia. Sabe, irmão, não é quando está tudo brilhando, quando está tudo cheio, ali quando a gente está sangrando, quando quebrou o chão, em vez de se afundar nos lodos da vida, sabe, bendito é o nome do Senhor, porque o Senhor guarda os nossos corações, os nossos sentimentos. Eu não estou entendendo nada que está acontecendo, mas a paz de Deus é maior do que o nosso entendimento. Está escrito aqui: e a paz de Deus, que é maior do que todo entendimento. Não entende, sua cabeça não entende, mas não interessa, lá na sua alma, no seu coração, essa paz vai superar a minha falta de compreensão, a sua falta de compreensão. Pode pôr. Aleluia, meus irmãos, bendito é o nome de Jesus. Que Deus nos dê graça, irmãos, para continuarmos crentes. Deus prova o seu amor. O que eu faço, você não entende agora. Irmãos, Jesus Cristo é o Senhor, Ele é Deus.
Ele é Deus. Então nós louvamos ao Senhor e pedimos, irmãos, que o Senhor conforte cada vida e cada coração para o louvor do seu nome. Glória a Jesus. Nós vamos dar os avisos daqui a pouquinho. Amém, meus irmãos. Se pudesse eu iria pra lá agora, veria o Senhor frente a frente, cantaria naquele imenso orar. Queria subir, quero ir ali, meu nido, cantando hosanas ao Rei. Este meu pensamento será realidade, pois pra lá voarei. Ei, ainda. Glória a Deus, meus irmãos. Então nós vamos anunciar novamente as pessoas que nós estamos orando, dentre outras. Irmãos, eu quero pedir que os irmãos continuem orando pela irmã Alice, está numa situação muito difícil. A irmã Débora, o irmão Célio estão cuidando da nossa irmã. Que o Senhor Jesus ajude toda esta família, a nossa irmã Alice. Vamos orar também pela nossa irmã Dilma. Nós conversamos com a irmã Dilma hoje, ela encerrou uma série de tratamentos, graças a Deus encerrou hoje, essa semana, e nós vamos continuar intercedendo pela serva do Senhor. E também a filha da irmã Dilma, Rosimeire, pediu as nossas orações, também está com problema de saúde, e não é Covid, ela pediu um problema de saúde, e ela está pedindo as nossas orações, nós vamos interceder em nome de Jesus. Irmão Marcos Campos, que está cultuando a Deus conosco aqui, nós estamos orando por ele, também precisa das nossas orações. O missionário Aritana, vamos orar por ele também. Vamos continuar orando pelo Cido, Aparecido, que é o sogro da irmã Lília, que o Senhor tenha misericórdia da vida dele. A irmã Lázara, nós estamos orando, e o presbítero Luiz também, que Deus o ajude em nome de Jesus, está com um problema na vista dele, que Deus dê graça para ele em nome do Senhor. Também, irmãos, não é só pedir oração, é agradecer pelo irmão Valdinei. Eu conversei com ele no outro dia que ele saiu do hospital, eu nem conheci a voz do irmão Valdinei, mas eu conversei ontem e graças a Deus, irmãos, ele está muito, muito melhor. Então louvado seja Deus pela vida do irmão Valdinei. O Benedito, que é o pai do irmão Daniel, da irmã Lília, também está bem, o Jaime também, que é o esposo da irmã Helenice, também nós intercedemos por ele e graças a Deus ele está bem. E os aniversariantes dessa semana, nós temos a Valentina, que aniversariou, Deus abençoe Valentina. Temos a Daniela Troia, que também fez aniversário, e também a Débora Morioto, esposa do irmão Odiniz também, que fizeram aniversário, essas três irmãs queridas. Nós vamos abençoá-las, nós vamos orar por elas em nome do Senhor. Lembrando, irmãos, que vocês estão aí, irmãos? A gente está aqui, não tem retorno aqui, mas vocês estão aí, a gente, então, dia 18/4, nós teremos a ceia do Senhor, que é domingo agora. Então nós teremos, irmãos, 10 horas da manhã, nós teremos aqui a ceia do Senhor, e depois nós teremos 6:30 da tarde também, ou da noite, a ceia do Senhor. Então a gente vem, participa, tá bom? E os irmãos retornam para os seus lares. E nesse dia, nós temos a oferta do missionário, irmão, não deixe de trazer a oferta do missionário, suas contribuições normais da igreja, não esqueça de trazer também a campanha do quilo, tem pessoas que precisam da nossa ajuda, tá bem, irmãos? Então, domingo que vem agora, 10 horas da manhã, a igreja estará aberta
até às 11h30, e depois, às 6h30 da tarde, nós teremos aqui, para quem não vier de manhã, a ministração da ceia do Senhor. E também nós vamos transmitir este culto novamente a partir das 19 horas. Então, vai ter um obreiro aqui distribuindo a ceia no corredor, mas o culto, a transmissão é normal aqui, 19 horas, domingo que vem, se o Senhor nosso Deus nos permitir. Então, que Deus abençoe ricamente, em nome de Jesus. Guarde essa palavra na sua mente, no seu coração, né, para que o Senhor Deus possa nos abençoar. Vamos continuar orando uns pelos outros, continuar orando pelo pastor, continuar orando pela igreja, uns pelos outros, e nós vamos vencer, irmão, em nome de Jesus. A erva está amarga, está difícil, mas nós vamos atravessar, nós vamos vencer, em nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Vamos curvar agora a nossa cabeça e vamos orar ao nosso Deus. Vamos participar um pouquinho mais do louvor, e nós vamos encerrar em nome de Jesus. Senhor Deus, obrigado pela tua bondade, pelo teu amor. Obrigado, Senhor, por todos os irmãos que estão aqui nesta manhã, essa pequena equipe nessa noite, fazendo, Senhor, o trabalho acontecer em nome de Jesus. Te apresentamos, Senhor, todos estes nomes que nós estamos intercedendo, Senhor. Apresentamos os aniversariantes, a Valentina, a Daniela, a Débora, Senhor. Te apresentamos os irmãos necessitados, Senhor. Te agradecemos pela cura que o Senhor tem realizado. Obrigado, Deus, pela programação do trabalho. Obrigado por cada um que está no seu lar, por aquele que está participando agora com lealdade, com fidelidade, com dedicação. Senhor, nós agradecemos ao Senhor, nós louvamos. Abençoa no domingo o nosso trabalho e dá-nos a tua vitória. É o que nós te rogamos com gratidão, com alegria, em nome de Jesus. Amém e amém. Deus abençoe, irmãos, em nome de Jesus, querendo Deus, até domingo.